Meus irmãos, eu os cumprimento em nome do Senhor Jesus, que a graça bendita e salvadora dele, como acabamos de cantar aqui, possa inundar os nossos corações. Convido a igreja mesmo assentada a abrir a palavra do nosso Deus na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Retomaremos aqui a exposição desta carta extraordinária. Desde o ano passado nós propomos para a igreja fazer uma exposição de toda esta carta. São apenas 6 capítulos. E nós hoje iremos iniciar o capítulo 2. Ainda estamos no início da carta. Gálatas capítulo 2. Eu vou ler todo o capítulo não, vou ler apenas 10 versículos. Seria muito ler até o 21. Vou dividir o capítulo em 2 sermões. Vou ler do 1 até o 10. Aí vocês acompanham, por gentileza. Depois que você ouvir a leitura do texto, ainda que vai ter uma projeção aqui, mas mantenha a sua Bíblia aberta para você acompanhar a exposição do texto. Posso ler? Diz assim a palavra do nosso Deus. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para, de algum modo, não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios, e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Senhor Deus, nós sabemos que este é um ato tão importante quando o teu povo se reúne para te adorar. Nós ousamos em fazer isso porque é o Senhor mesmo que nos dá as condições para te adorar. Adoramos ao Senhor no ato da liturgia, ouvindo as orações, também já ouvimos, Senhor, a leitura do texto sagrado, cantamos louvores que enaltecem a tua grandeza, e agora também, Senhor, te adorar, ouvindo a explicação, a pregação da tua santa palavra. Ó Deus, ilumina a nossa mente com a luz que vem do alto, Senhor, que nesse momento, Senhor, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na presença do Senhor, que é rocha nossa e nosso Redentor. Oramos assim no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, como foi dito aqui pelo nosso liturgente, primeiro domingo do ano de 2025, não há nada místico nem mágico nisso, você deve já perceber isso. O ano começou, você pode dizer assim, mas na minha vida está tudo a mesma coisa, não mudou nada. Os filhos continuam rebeldes,
o marido às vezes continua incompreensível, o patrão lá na empresa continua me pegando no meu pé, nada mudou, nada novo debaixo do sol ou do céu, meus irmãos. Mas o fato é que nós somos seres da cultura, da sociedade, não somos alienados. Então é claro que nós aproveitamos o espírito da época. E é claro que é tempo de planejar, de estabelecer metas, de rever o que nós falhamos e evitar falhar de novo e continuar rumo àquele que é o autor da nossa fé, Jesus Cristo. Então, estamos aqui em 2025 com o propósito de continuar pregando a palavra do Senhor Deus. Aprove a boa mão do Senhor nos fazer chegar neste novo ano. Então, eu peço que você aguce os seus ouvidos para ouvir o que diz o Espírito à igreja. Meu compromisso com a palavra de Deus é apenas ler o texto como eu li e explicar o texto. Eu não tenho uma mensagem minha, eu não tenho aqui uma técnica para poder chamar a sua atenção, para te impactar com a minha oratória. Na verdade, eu estou junto com vocês para ouvir o que o texto quer dizer. Há um sentido aqui no que eu acabei de ler. E este texto não foi escrito por mim, nenhum de nós aqui. O apóstolo Paulo é o autor desta carta, e nós entendemos que Paulo está debaixo de uma santa inspiração. Então, o que foi escrito aqui, para o nosso ensino foi escrito. Pode ser para correção, exortação, mas também para edificação. A carta que o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas, meus irmãos, tem um grande propósito. Quem já está acompanhando aqui o sermão da exposição desta carta, já deve ter aprendido isso. E o propósito aqui é Paulo demonstrar que a fé em Cristo Jesus, especialmente a que ele prega, opera tanto a justificação quanto a santificação. Justificação é um ato da parte de Deus, e santificação é um processo de vida com Deus. Tanto a justificação quanto a santificação vem desta fé que Deus nos deu em Cristo Jesus. É verdade que a santificação, Deus nos dá a condição de desenvolvê-la, mas se Ele não for com cada um de nós, não há desenvolvimento de fé nenhuma. Então este é o propósito da carta que Paulo escreve aos nossos irmãos da região da Galácia no primeiro século, é defender a tese de que a salvação é somente pela graça, sem qualquer obra humana. Este é o propósito. E hoje eu quero ver aqui junto com vocês o apóstolo Paulo relatando um segundo acontecimento de experiência que ele teve, para mostrar que ele tem autoridade apostólica e que tudo que ele fala tem a sua veracidade, porque ele está anunciando o Evangelho. Então a mensagem de hoje é para despertar no nosso coração a grande missão que Deus nos confiou. E que privilégio, meus irmãos, sermos comissionados por esse Deus que é santo. Nós não somos apenas espectadores em culto público, nós temos uma missão honrosa. E então Paulo vai demonstrar a veracidade desta mensagem do Evangelho. E ele vai fazer isso relatando o encontro que ele teve com liderança da igreja lá em Jerusalém. Ainda a igreja lá em Jerusalém podia se reunir aparentemente sem nenhuma dificuldade. E Paulo então vai nos mostrar aqui que ele vai lá em Jerusalém. Só que ele vai dizer, olha aí no versículo de número 1, o motivo dele ter ido lá era só para explicar o que ele pregava. Mas ele diz aí no versículo 1, 14 anos depois. Qual é o contexto aqui, meus irmãos? Vocês têm acompanhado? O apóstolo Paulo, aliás, ele morreu por pregar este evangelho. Ele tinha muitos inimigos. E me parece que se converteram, eu quero crer que foram conversões verdadeiras, mas se converteram alguns judeus que eram agarrados demais na lei de Moisés, e que quando ouviu o evangelho que Paulo pregava, somente pela graça, que não precisava mais guardar a lei de Moisés, porque a lei de Moisés não salvava ninguém, a lei só foi um atestado para mostrar que toda a humanidade está perdida, tanto judeus como gentios. Esses judeus que se converteram se tornaram também evangelistas itinerantes, só que eles eram muito legalistas. Eles pensavam que Paulo era contra a lei de Moisés,
E Paulo não era contra a lei de Moisés, coisa nenhuma, só que Paulo está explicando que a lei não salvava, a lei apontava para um Salvador. E uma vez que a lei te aponta para um Salvador, e este Salvador te salva, este mesmo Salvador agora leva você de volta para a lei, como um caminho de gratidão. Então, a lei mostra a necessidade de um Salvador, e o Salvador mostra a necessidade de você ser grato pela salvação, e aí então você vai para a lei. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, e lembra de santificar um dia para Ele. Quem é filho não desonre o pai, não mate, não adultere, não roube, não fala mal de ninguém e nem cobice nada de ninguém. Faça isso por gratidão. Ô diácono, muito obrigado. Então o que nós vamos ver é Paulo se defendendo das acusações que ele era contra a lei de Moisés. Ele não teve muito contato com os apóstolos, ele não pegou instruções com os apóstolos, então a acusação é: com quem você aprendeu, Paulo? Teologia correta e saudável. E quem te ordenou, ou quem te investiu no apostolado? E aí vocês já perceberam aqui nas mensagens anteriores, ele vai dizer que o próprio Senhor Jesus, no caminho de Damasco, ele não estava indo para um encontro de missões, ele estava indo perseguir a igreja, ele já deu esse testemunho. E vocês lembram do sermão passado que ele disse que esse evangelho que ele prega, ele não aprendeu de homem nenhum. Ninguém instruiu ele, humanamente falando, para pregar o evangelho. Por isso é que ele diz aí no versículo 1 do capítulo 2, que ele vai sim lá em Jerusalém conversar com as colunas da igreja, que são os apóstolos primeiro, por assim dizer. Mas só que ele vai dizer que isso foi há 14 anos. Eu não sei se esses 14 anos aqui são somados desde a sua conversão, ou se são 14 anos depois daqueles 3 anos que ele foi lá em Jerusalém. Então aqui é o segundo encontro que ele vai ter com a liderança de Jerusalém. Antes ele disse que 3 anos depois é que ele teve com Pedro, e não viu mais nenhum dos outros apóstolos. Só que agora aqui ele está dizendo que 14 anos depois ele volta em Jerusalém. Alguns dizem que soma os 3 anos com os 14, então aproximadamente 17 anos é que ele vai ter um encontro com os apóstolos lá em Jerusalém. Mas a maioria crê que esses 14 anos aqui são somados desde a sua conversão. Isso para mostrar que quando ele se converteu, ele não foi de imediato em Jerusalém para poder receber orientação de quem quer que seja, porque essa era a acusação: você é um falso apóstolo, Paulo, porque você não dá a destra da comunhão para os outros apóstolos, você é quase que um lobo solitário pregando o evangelho. Então ele vai se defender aqui, e o texto diz assim: 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Vocês devem lembrar que Paulo ficou no anonimato quase 10 anos lá em Tarso. Quando houve um avivamento, por assim dizer, na cidade de Antioquia, na igreja de Cristo em Antioquia, Barnabé precisava de um auxiliar, e Barnabé lembrou de Saulo de Tarso, vai lá na cidade de Tarso e traz o irmão Saulo para poder trabalhar com ele em Antioquia. E aí eles começam a pregar o santo evangelho. Como Paulo sabia do burburinho, eles então combinam: nós temos que ir lá em Jerusalém, que é a sede da fé, e conversar lá com a liderança. E Barnabé aceitou isso. E me parece que ele quis levar Tito de propósito, porque não sei se vocês perceberam quem é Barnabé. Barnabé é um judeuzão, um homem piedoso, um homem que tem bolso aberto para abençoar a comunidade. E Tito não é um judeu, Tito é um grego, é um gentio. E vocês sabem que havia no meio dos judeus uma resistência quanto aos gentios. Vocês devem lembrar de Atos 11, quando Pedro teve que ser convencido para poder ir lá na casa de Cornélio e ver a ação de Deus na vida daqueles gentios. Então ele sobe com Barnabé, que é um judeu, e com Tito, que é um gentio. Versículo 2, acompanha aí. Subi em obediência a uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios.
mas, em particular, aos que pareciam de maior influência, para, de algum modo, não correr ou ter corrido em vão. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele mostra aqui qual foi o objetivo dele ter ido em Jerusalém. Não foi lá para poder pedir autorização para continuar pregando o evangelho. Ele foi lá simplesmente para dizer para Pedro, Tiago e Cefas. Não é Pedro, Tiago e João. É Pedro, Tiago e João, exatamente. Só faltou o barquinho aqui. Mas ele vai explicar o evangelho que ele prega. Por isso que ele diz que eu fui expor o evangelho. Meus irmãos, eu fico imaginando naquela reunião. Chegou Saulo de Tarso, agora apóstolo de Cristo, e conversando com Pedro, explicando: Pedro, o evangelho que eu prego é esse evangelho desse Jesus que morreu na cruz, que derramou seu precioso sangue, que veio para salvar pecadores, dos quais, Pedro, eu sou o principal. Eu estou parafraseando aqui a palavra que ele deu a Timóteo. Então, ele vai lá com esta finalidade, mas ele diz que ele foi porque ele recebeu uma revelação. Quando? Que revelação é esta? Meus irmãos, Paulo aqui, vocês lembram que ele foi convertido, ele foi derrubado no chão, ficou cego por um tempo, e agora então ele está debaixo da orientação desse que chamou ele para o ministério, e então ele está debaixo de revelação. Talvez ele estava tendo algumas resistências para subir em Jerusalém, talvez então aqui Deus disse para ele ir. Ele teve essa confirmação, ele recebeu uma revelação de: pode ir, Saulo, porque eu sou contigo. E aí então ele pega Barnabé e pega Tito, que já era um companheiro de viagens, companheiro de Paulo nas missões, e vai. E agora, a partir do versículo 3, o versículo 5, nós vamos ver aqui que Paulo vai dizer que: judeuzão, a circuncisão tão amada por vocês, que foi dada pelo próprio Deus, é verdade, só que agora em Cristo isso não tem mais necessidade nenhuma. E olha aí comigo o versículo 3, por gentileza. Ele diz assim: contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. O problema aqui dessa carta, meus irmãos, é que nós estamos ouvindo Paulo falar. A gente fica na expectativa, na especulação: como é que foi isso daí? Você levou o Tito lá, e como é que foi quando você chegou lá? E os judaizantes, o que é que eles falaram? Parece-nos que eles queriam forçar Paulo a circuncidar Tito, porque Paulo deve ter dito: olha, o evangelho que eu prego é um evangelho de salvação, somente pela graça. A circuncisão que Deus deu a nós era um sinal de uma outra circuncisão. A antiga circuncisão é a circuncisão feita pela mão do homem. A segunda circuncisão, por assim dizer, é feita pelas mãos de Deus no coração. Inclusive, aqui, eu trouxe aqui um grego, um gentio, que foi salvo pela graça. Aí alguém deve ter falado assim: mas ele foi circuncidado? Paulo: não, de jeito nenhum. Não, ele tem que se circuncidar. E aí, meus irmãos, me parece, a coisa aqui não ficou muito boa, não. O judeu tem um sangue muito quente, e Saulo convertido também tem um sangue muito quente. Nós vamos ver no próximo sermão o que é que ele vai fazer com Pedro, que era o líder da escola apostólica. O que é que Paulo faz com Pedro na presença dos irmãos? Então ele vai dizer que Tito foi com ele, mas Tito aqui não havia circuncidado. Versículo 4: e isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão. Ele usa a palavra aqui, falsos irmãos, porque ele está na expectativa de que esses irmãos que são falsos na linguagem de Paulo, eram homens convertidos ao cristianismo, só que eles se diziam cristãos, mas tinham que guardar a lei de Moisés, porque só fé em Jesus não bastava. É igual nós temos uma religião hoje aí na nossa sociedade, eles dizem assim: não, aqui nós cremos em Jesus sim, ele é que morreu para nos salvar, mas só crer nele não basta. Você tem que ter um ritual religioso para você poder desenvolver, para você ter a concretização dessa sua salvação. Então você tem que
Você tem que ter uma prática de fazer uma oração repetitiva, não sei quantas vezes. Você tem que contribuir para ajudar o pobre. Você tem que ver no seu coração para você não transgredir a lei, porque se você transgredir, você perde a salvação. E aí Paulo vai dizer, esses falsos irmãos estão se metendo na mensagem pura e simples que nós pregamos. Não é isso que ele diz aí no versículo 4? Que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade. Meus irmãos, falsos irmãos. Se você der uma olhada, Paulo já havia orientado esses irmãos no capítulo 1, a partir do versículo 6. Nós já pregamos esse sermão aqui. A partir do versículo 6, Paulo diz assim no capítulo 1: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para um outro evangelho. Então Paulo já havia falado de pregadores que estavam pregando um outro evangelho, e aí não existe outro evangelho, porque Paulo vai dizer o qual não é outro, no versículo de número 7. Então esses irmãos eram falsos. Agora, como identificar um falso irmão pregando o evangelho? Ele diz que vem da parte de Deus, ele tem a lei, a santa palavra na mão, e ele está falando da parte de Deus. Mas por que é que Paulo chama esses de falsos irmãos? Porque, meus irmãos, nas palavras de Paulo, aí no capítulo 2, versículo 4, eles estavam querendo reduzir tanto Paulo quanto a Tito, e talvez até Barnabé, à escravidão. Escravidão? A nossa liberdade em Cristo, baseada no sacrifício e na obra de expiação do próprio Senhor Jesus, consiste, meus irmãos, em uma libertação total. Você lembra de João capítulo 8, versículo 32, que é um versículo jargão de um candidato político? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará? De fato é isso. A obra que Jesus realizou no Calvário é para libertar. E agora tem esses irmãos que está querendo colocar um jugo nas costas daqueles gentios, e Paulo vai dizer que isso é escravidão. Por isso aqui no versículo 5, ele diz assim: aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos. Submeter aqui é ser submissos. Paulo não era rebelde, meus irmãos, mas ele está dizendo que existe uma submissão que você deve obedecer, você deve se submeter, mas existe outra que não. E aqui nós já temos uma grande lição. Nem tudo que você anda ouvindo por aí, você deve engolir. Você deve se submeter, ainda que seja um homem da parte de Deus ele falando para você. Cuidado, se você não tiver orientação do que é o Evangelho. E o Evangelho aqui, meus irmãos, não é um sistema doutrinário, não é apenas um dogma, não é uma ortodoxia. O Evangelho aqui é uma pessoa, é o Senhor Jesus. É como que ele está dizendo: eu prego somente Cristo e mais ninguém. Aliás, ele vai dizer que ele prega Cristo e este crucificado. Mas havia gente pregando Cristo e este crucificado e mais alguma coisa. É Cristo mais o dízimo, é Cristo mais a campanha da prosperidade, é Cristo mais o jejum de 7 semanas. Então não é só Cristo, é Cristo e mais alguma coisa. Meus irmãos, eu não sou contra dízimo, eu não sou contra jejum, eu não sou contra, não, a campanha eu sou contra, mas vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Ter uma convicção clara de que esta mensagem é que salva. Daqui a pouco eu vou fazer uma aplicação no final. Então, a verdade do Evangelho, no entanto, é que a nova justiça procede apenas da fé. Paulo quer explicar isso, sem nenhuma guarda da lei. Nós estamos livres de guardar a lei, porque ninguém consegue guardar a lei. Ninguém tem uma moralidade ou uma ética tal que vai chegar diante de Deus e diz: eu sou bom, porque ninguém é, todos nós pecamos. Por isso, parece que o versículo 3 até o versículo 5 é um apêndice que Paulo faz aqui, porque a partir do versículo 6 ele retoma o que ele falou lá no versículo 2. Se você der uma olhadinha, o versículo 2 ele diz assim, volta aí para o versículo 2. Subi em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios,
mas em particular os que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. E aí o versículo 3 a 5 é um parêntese, porque olha só o versículo 6 agora, ele diz assim: e quanto àqueles quem? Aqueles que ele foi lá e bateu um papo com eles, conversou, explicou, expôs o evangelho. Diz aí, quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, e pareciam mesmo, porque eles eram os líderes lá no meio do povo de Deus, dos cristãos. Tem um parênteses aí que diz: quais tenham sido outrora, não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Lembra que ele está escrevendo essa carta para os irmãos da região da Galácia, e a acusação é: Paulo não recebeu orientação dos verdadeiros apóstolos, então a mensagem que ele prega é falsa. Aí agora ele vai dizer: não, eu fui lá há 14 anos, depois da minha conversão possivelmente, e eu conversei com Pedro, com Tiago, com João, e eu ouvi o que eles falavam, e surpresa, não acrescentou nada para mim. O que eles pregam lá é a mensagem que eu já venho pregando há 14 anos. Romanos capítulo 2, versículo 28 e 29, o apóstolo Paulo diz assim: porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão o que é somente na carne. Aí o 29, isso aí está falando para os romanos, os irmãos lá em Roma. Porém judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão o que é do coração, no espírito, não segundo a letra, ou a lei aqui, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Paulo tem uma mensagem, meus irmãos, única, que ele prega em todos os lugares que ele vai. Cada região que ele ia, ele encontrava um grupo de judeu pegando no pé dele, e a mensagem dele era uma só: olha, a circuncisão não valeu de mais nada depois da morte de Cristo. Eu estou falando de circuncisão, não sei se vocês sabem o que é isso, as crianças ficam olhando para mim. A circuncisão, vocês que são bons presbiterianos sabem que é aquela marca visível no homem que Deus pediu a Abraão para fazer. Pronto, falei, depois vocês pesquisam mais a fundo. E então, todo aquele que tinha essa marca visível, feita pela mão do homem, estava dentro do pacto. Por exemplo, se um não-judeu quisesse adorar o Deus dos judeus, ele tinha que se submeter a esse rito, ele tinha que se circuncidar. E então ele era chamado de prosélito, é um gentio que circuncidou para servir o Deus dos judeus. Isso antes de Cristo chegar. Depois que Cristo chega, Paulo vai elaborar a teologia da circuncisão do coração, porque aquela circuncisão externa não salvava ninguém, não resolvia o problema. É o que nós entendemos hoje do batismo. A substituição da circuncisão no Antigo Testamento é hoje praticado pelo batismo. E meus irmãos, batismo salva? Qual é o verdadeiro batismo? É o da água pela mão de alguém, ou o batismo com o Espírito Santo? Então essa é a defesa do apóstolo Paulo, falando para os judeus legalistas. Eu sei o quanto há valor na circuncisão, só que passou. Cristo chegou, Cristo é a nossa circuncisão. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 5, o apóstolo Paulo disse assim, pequenininho esse versículo: porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. Quem são os tais apóstolos? Esses que aqui na carta aos Gálatas Paulo diz que são falsos irmãos, que eles se intitulavam também apóstolos. E aí Paulo então vai dizer agora para os irmãos da cidade de Corinto: olha, eu não me considero inferior a nada. Isso aqui não é arrogância não, tá bom, meus irmãos? Isso aqui é convicção do seu ministério. Eles para mim não são nada, porque eu não sou inferior a esses tais apóstolos. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 11, Paulo chega a dizer assim, 12, 11, tenho me tornado insensato, a isto me constrangeste, eu devia ter sido louvado por vós. Puxa, Paulo,
O que é isso? Você está mostrando que você é superior a todo mundo? Ele diz lá: porquanto em nada fui inferior a esses tais apóstolos, ainda que nada sou. Bom, aí ele se corrigiu. Eu poderia ser louvado por vocês, porque eu sou um apóstolo verdadeiro, e eu não sou inferior a esses apóstolos que estão aí no meio de vocês, mas na verdade eu não sou coisa nenhuma, porque eu sei quem eu era, eu fui alcançado por uma graça. Então, se você voltar para o versículo 5 do capítulo 2 na verdade é o capítulo 2, versículo 6, né? E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido, outrora não me interessa, é por isso que ele fala desse jeito, tem um apêndicezinho aqui. Pois bem, ele diz: Deus não aceita a aparência do homem. É o Gálatas 2,6. Deus não aceita a aparência do homem. Por quê, meus irmãos? Apóstolo no primeiro século era um título, e havia os homens vaidosos, que gostavam de bravatar que também era apóstolo, e aí então ele se demonstrava diante do público como apóstolo, e aí então eles vinham com a pompa. Paulo vai dizer o seguinte: Deus não vê a aparência do homem. O homem pode mostrar uma santidade de vida na presença de todo mundo, uma capa de religiosidade, mas Deus conhece o coração. Vocês devem lembrar de Samuel, quando foi na casa de Jessé, ungiu o novo rei. Samuel estava influenciado pela aparência, deve ter visto o primogênito de Jessé lá, e falou: não, esse menino aí tem cara de ser um grande rei. Não é assim? A gente não julga pela aparência, mas Deus sonda o coração. É disso que Paulo está falando aqui. E aí o versículo 7 a 10, meus irmãos, Paulo vai considerar-se como um mordomo desse evangelho. Acompanhe aí na sua Bíblia, versículo 7. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, aí ele vai se igualar, ele diz: também operou eficazmente em mim para com os gentios. Ele está dizendo: assim como Jesus escolheu os apóstolos e Pedro era o líder, assim também o mesmo Jesus me separou para esse ministério. E olha o versículo 9: e quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas, que é Pedro, e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra da comunhão. Prestar atenção, a mim e a Barnabé. Ué, e a Tito? Tito aqui apenas é um cooperador. Liderança aqui era Barnabé e Saulo. Então diz aí: a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Circuncisão aqui é judeu. É como dito assim: Pedro, Tiago e João, vocês foram levantados para pregar este evangelho para os judeus. É claro que nós sabemos que eles pregavam para outros também, mas aí o versículo 10 encerra dizendo o seguinte: recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Meus irmãos, o apóstolo Paulo recebeu a destra da comunhão, bateram no ombro dele e disse: não, de fato nós testificamos que a mensagem que Paulo prega é a mesma mensagem nossa aqui. Então, Paulo, já que você recebeu essa revelação para ir para os gentios, para os incircuncisos, então você vai. Mas tem um detalhe, Paulo: você está percebendo o que está acontecendo na nossa região. Talvez, meus irmãos, uma crise econômica já estava rondando a região da Judéia, uma dificuldade financeira. Paulo, nós vamos precisar da sua ajuda como missionário. Quando você pregar esse evangelho e formar igrejas, converse com a igreja para ajudar os pobres, porque os pobres precisam de socorro. E aí Paulo diz que se esforçou por fazer isso daqui, meus irmãos. Romanos capítulo 15, versículo 25 a 29, o apóstolo Paulo disse o seguinte, Romanos 15, 25 até o 29. Mas agora estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos. Ele vai a Jerusalém, depois ele quer ir para Roma, para de Roma ir para a Espanha, viagem missionária dele. Aí o versículo 26 ele diz assim: porque aprouve a Macedônia e a Acaia,
Macedônia, região de Filipo, de Tessalônica, de Bereia e Acaia, Corinto. Levantar uma coleta em benefícios dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Então a crise bateu lá, e Paulo está fazendo isso. Versículo 27. Isto lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores, porque, preste atenção aqui nesse detalhe, meus irmãos, se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, e tem mesmo, porque a salvação vem lá deles, devem também servi-los com bens materiais. 28. Tendo, pois, concluído isto, e havendo-lhes consignado este fruto, o fruto aqui é a coleta lá, passando por vós, irei à Espanha. E ele encerra o versículo 29. E bem sei que, ao visitar-vos, irei na plenitude da bênção de Cristo. Ele está dizendo bem sei, mas na verdade ele não foi para a Espanha coisa nenhuma. Bom, pelo menos nós não sabemos. Ele chegou em Roma, mas chegou em Roma preso. Vocês devem lembrar disso. Mas antes ele cumpriu a promessa ou a palavra que ele deu lá em Jerusalém, quando Pedro, Tiago e João deu a destra da comunhão para eles. Vocês devem lembrar que eles vêm de Jerusalém com uma carta na mão. Quem já leu aqui Atos capítulo 15? É a mesma reunião, aquela reunião do concílio, o primeiro concílio em Jerusalém. Quando eles voltam para Antioquia, eles vêm com carta, a decisão que foi tomada quando Tiago deu a instrução lá. Então ele está aqui fazendo uma autodefesa do seu apostolado. O capítulo 2 ainda é Paulo se defendendo. A partir do capítulo 3 isso vai mudar. Então nesta parte aqui, meus irmãos, é tão peculiar para nós hoje, porque ainda que Paulo está fazendo uma defesa do seu evangelho, a lição para nós é, meus irmãos, e nós hoje? Qual tipo de defesa que nós temos praticado para poder, como é que eu vou dizer isso? Porque o evangelho não precisa de defesa, o que precisa de defesa é a nossa missão. O evangelho por si só ele é poderoso para quebrar cadeias, mas o fato é, e aqui eu concluo, meus irmãos, com as palavras de João Calvino, um servo de Deus no século XVI, um grande reformador. Tem uma frase dele que é muito interessante, ele disse assim: o cão late quando o seu dono é atacado. Eu seria um covarde se visse a verdade divina ser atacada e continuasse em silêncio, sem dizer nada. Isso é a palavra de João Calvino. Então, a analogia que ele faz é o seguinte: quem tem cachorro, e eu lá em casa tenho, eu gosto, o cachorro é assim, ele conhece o seu dono e ele defende o seu dono. Calvino diz, se o cachorro vê o seu dono ser atacado, defende, e nós, meus irmãos, diante do santo evangelho. E aí você vai me perguntar, pastor, mas o evangelho está sendo atacado? Ué, mas que mundo que você vive, se você me fizer essa pergunta? É só você abrir a internet aí que você vai ver os falsos irmãos pregando o santo evangelho, na verdade o outro evangelho. E qual tem sido a nossa postura? Meus irmãos, nós vivemos num mundo do politicamente correto. Não, pastor, não entra nesse embate não. Para quê? Deus sabe das intenções do coração e Deus vai agir. Bom, Paulo não pensava assim não, meus irmãos. Então as aplicações aqui para nós eu já tirei isso em outro sermão. A nós foi dado uma grande missão, e a missão não foi só para a liderança não, meus irmãos. A missão para toda a igreja, para adultos, para anciãos, para criança. Essa missão de pregar o puro e simples evangelho, meus irmãos. A questão é, você tem se disponibilizado para isso? Faz um levantamento aí do ano que terminou, 2024. Para quantas pessoas você pregou o santo evangelho? Para quem você falou? Pastor, eu tenho vergonha, eu não tenho o dom da palavra. Não, mas eu não estou falando de pregação, isso é outra coisa. Eu estou falando de você ir e anunciar esta salvação, que é o poder de Deus para salvar todo o que crê, esse evangelho da graça. Essa é a nossa missão, meus irmãos. A igreja é missionária, a igreja tem que se levantar, e quando você vê alguém atacando essa simples fé, você tem da parte de Deus motivos para defender. Aliás, tem um grupo aí na internet que o slogan é defesa do evangelho.
Eu sei que algumas pessoas criticam isso, mas de fato é isso, meus irmãos. Nós somos levantados para defender o Evangelho, porque quantos falsos estão no nosso meio, quantos apóstolos no nosso meio usando das Escrituras e desviando muitos do caminho da salvação. Quantos que dizem que só crer em Jesus não basta, você tem que experimentar o poder de Deus na sua vida. O irmão falou aqui na liturgia que o desafio da nossa vida espiritual hoje, meus irmãos, é você continuar firme, sem sentir nada. Foi isso que você disse aqui? Sem você ver nada, mas você crendo, e não somente crendo, mas você proclamando. Que santo privilégio, meus irmãos. Às vezes a gente fala assim, a nossa igreja não cresceu muito do ano passado para cá. Eu sei disso, a gente não tem técnica de crescimento de igreja, nós não temos. Humanamente falando, não. Nós cremos no poder do Espírito que convence. Mas, meus irmãos, ele vai convencer aqueles a quem você falar. Então fale, não te cales. Anuncia. Você hoje tem um celular na mão, que você está em vários grupos, e às vezes de ficar só curtindo meme e transmitindo isso, aproveita o santo evangelho que salva. Sabe por quê, meus irmãos? O tempo está curto. Eu não sei se vocês estão prestando atenção nisso. Jesus está às portas, meus irmãos. Cristo está voltando. O irmão leu aqui Apocalipse capítulo 21. E o capítulo 21, versículo 8, se você colocar de novo lá, Apocalipse 21, 8, ali tem uma lista daqueles que não vão herdar a vida eterna. E dentre eles está lá, ó, quanto porém aos covardes. Quem são os covardes, meus irmãos? São aqueles que vê o evangelho sendo atacado e fica quieto, não fala, não entra em defesa. Quanto aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, assassino aqui não precisa ser, na verdade, essa palavra aqui é que está lá no mandamento, não matarás. Na verdade lá está dito, não assassinarás. O assassino é aquele que mata no coração a pessoa. Então os assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras, e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Primeira vez que eu li esse versículo em Apocalipse, eu disse, eu estou lascado, eu vou para o inferno. Bom, eu não sei vocês, vê alguma coisa dali que você praticou só hoje. E se você praticou, então o que cabe para você é o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. E aí é que entra o evangelho da graça, meus irmãos. Você não tem capacidade de se permanecer firme no caminho, você não tem condição de se salvar. Este é o evangelho, meus irmãos, da graça. Cristo veio para te libertar disso daí. Mas aí você pode dizer, mas pastor, eu ainda, de vez em quando eu falho, eu falo uma mentira, não era nem para falar, mas falei. Qual é o caminho, meus irmãos? O caminho é uma mudança de mentalidade, é você se arrepender, confessar esse pecado e abandonar ele. Porque quantas vezes, com toda a sinceridade do nosso coração, a gente peca, confessa e diz, Senhor, nunca mais eu vou fazer isso. O Senhor viu o que eu fiz, aquilo me entristeceu porque eu tenho o Espírito do Senhor no meu coração. O Senhor sabe do que eu desejei no meu coração. E você confessa, talvez até com lágrimas nos olhos. Mas aí daqui a pouco você confia na tua carne, e o que é que acontece? Está lá você de novo se chafurdando naquele mesmo pecado. Qual a solução para isso, meus irmãos? Conhecer a verdade, e a verdade te liberta. E essa verdade não é conjunto de doutrina, esta verdade é uma pessoa. Para você que está aqui, que já se considera salvo, a quem mais você quer que seja salvo? 2025 está aí. Deus te deu a oportunidade de você chegar neste ano novo. Talvez o Senhor Deus está querendo dizer, seja corajoso, não temas, porque eu sou contigo. Então, faça igual aquele senhor que pegou um caderninho e listou 10 nomes, que ele gostaria que fosse salvo. E ele orou intensamente por aquelas pessoas, e rogando ao Senhor, dizendo, Senhor, me dá uma oportunidade com essas pessoas, para eu explicar o santo evangelho. Meus irmãos, aqui está uma técnica de missão.
Com isso, talvez nós vamos chegar, se Deus permitir, no final de 2025, com o dobro de membros nessa igreja. Agora, se você deixar só para o pastor ou para os presbíteros, pode até ter alguns resultados, mas vai ser... Está dando para vocês entenderem? E eu estou falando de pregar o puro e simples evangelho. Não pensa que você vai converter a pessoa, porque você não converte nem você. O poder da decisão que você tomou de Cristo foi um convencimento do Espírito Santo. Meus irmãos, nós somos fracos demais, mas nós temos o poder de Deus para alcançar vidas. Então talvez o que Paulo está demonstrando para esses irmãos, vocês estão aí na discussão de teologia, o evangelho que eu prego é o evangelho da salvação, é o evangelho da libertação, é o evangelho da transformação. Então não desista, começa com a tua casa. Talvez você que ainda não tem o seu marido convertido, ou a esposa não é convertida, ou no laço dos familiares, coloque-se diante de Deus e clame. Nós não podemos salvar, mas nós podemos pedir àquele que salva, porque somente assim, meus irmãos. Então, proponha isso no teu coração. Esse é o primeiro culto de 2025. O que é que você quer da parte de Deus? Qual é o presente que você espera da parte de Deus? É salvação para o perdido? Ou você está encantado com este mundo que está acabando, que está passando, e que daqui a pouco haverá novo céu e haverá nova terra, novos céus, como foi dito aqui? Eu não sei se essa é a esperança do teu coração. Meus irmãos, eu estou falando isso porque pode ser hoje ainda. Eu não sei se amanhã vai ser uma oportunidade para nós. Eu estou na expectativa que sim. Eu quase que estou certo de que a segunda-feira será uma realidade na minha vida. Mas na verdade eu tenho que dizer, se Deus quiser. E a segunda-feira sempre é uma oportunidade de você falar daquilo que você aprendeu no domingo. Isso tem que brilhar na nossa vida. A luz de Cristo tem que brilhar em nós, meus irmãos, porque senão não haverá resultado nenhum. Então vamos entoar o nosso Deus um hino de louvor, que retrata exatamente esta realidade. Talvez se você não conheça o hino, preste atenção na letra deste hino. Hino de número 320 do nosso hinário. Uma vez perguntaram para um senhor muito crente na igreja, quando ele chegasse no céu, quem ele iria abraçar primeiro? E aí quem fez essa pergunta ficou na expectativa da resposta dele, dizendo assim, eu quero abraçar Jesus, eu quero abraçar o apóstolo Paulo, eu quero abraçar Abraão, um desses aí personagens da Bíblia, achando que aquele senhor ia responder isso. E aquele senhor disse, quando eu chegar no céu eu vou procurar aquele que me apontou o caminho da salvação, que pregou o evangelho para mim, e abraçarei agradecendo, porque ele me anunciou esta mensagem de salvação. Se o Senhor Jesus voltar hoje, e você for para o céu, quem você vai querer abraçar lá? Ou quem irá te abraçar agradecendo, porque você anunciou a mensagem da salvação? Você pode fazer isso ajudando o necessitado, alimentando um faminto. Lembra que o Senhor Jesus disse, olha, tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, estive nu e não me vististe, estive preso e não fostes me ver, estive hospitalizado e você não foi lá me visitar. E aí aquele que gosta de auto-justificar, fala, Senhor, nu? O Senhor teve sede, fome? Quando, Senhor? Quando vocês deixaram de fazer a esses de um dos meus pequeninos. Então, meus irmãos, aproveite a oportunidade. Talvez hoje Deus te trouxe aqui para isso. Você tem da parte de Deus as condições de anunciar esse evangelho, como acabamos de cantar aqui. Brilha no teu viver desta maneira, porque nós temos muitas almas que jazem ainda na maior escuridão. Que Deus assim, meus irmãos, se apiede de nós nesta santa vocação. Vamos orar. Ó Deus, nós cantamos aqui Hosana, e às vezes, Senhor, nós nem sabemos o que isso significa. Nós te bendizemos porque o Senhor já nos salvou. Hosana, Senhor. Mas o Senhor continua a nos salvar, e estamos, Senhor, aguardando a consumação desta salvação. Mas, Senhor, não deixe que esta convicção
ofusque em nós a missão que o Senhor nos deu, de anunciar esta salvação, de falar da obra que Cristo realizou na cruz. Ó Deus, o Senhor é o único que pode despertar no nosso coração esta coragem. Ajuda-nos, Senhor, nesta missão tão extraordinária. Desperta o teu povo aqui, Senhor, neste local, para que sejam missionários. Levante homens, mulheres, crianças, Senhor, com um coração missionário, porque sabemos que o dia se aproxima, Senhor. Os sinais estão cada vez mais claros, Senhor. Dar que o nosso coração cada dia seja vigilante, ó Deus, para que não sejamos pegos de surpresa. Somos gratos ao Senhor por tão grande salvação dada a nós, pecadores. Mas, Senhor, de fato, ainda vivemos numa sociedade que muitos estão na escuridão, no mundo das drogas, no mundo da promiscuidade. Ó Deus, usa-nos como instrumentos da parte do Senhor, para que o nome do Senhor seja exaltado no meio dos gentios, não blasfemado. Dar-nos, Senhor, coragem de viver a vida de Cristo, para que nós não venhamos a viver mais, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, nesta transformação. E o Senhor conhece, Senhor, os dramas dos nossos corações, as nossas fraquezas. Se porventura, ó Deus, há alguém aqui nesta noite, neste primeiro culto deste ano de 2025 no nosso calendário, se há alguém, Senhor, fraco na fé, o Senhor é o único que pode fortalecer. O Senhor é o nosso rochedo forte. O Senhor pode despertar, Senhor. Faça isso para a tua glória. Eu agradeço ao Senhor as crianças dessa igreja. Ó Deus, desperta essas crianças como pequenos missionários. Que essas crianças, Senhor, que vão para o colégio, elas possam testemunhar do Senhor, ó Deus. Eu sei o quanto o Senhor usa as crianças. Então eu rogo a Ti, ó Deus, que é o Senhor da seara, que levante trabalhadores no nosso meio, ó Deus. Assim nós oramos com gratidão no coração por esta oportunidade de estarmos juntos aqui Te adorando. E oramos assim no nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém.